Eu me converti nessa igreja há alguns aninhos atrás. Eu tinha, né, não entrei em detalhes, né, mas eu tinha 17 anos e eu me envolvi com filosofia, né, dos 13 aos 17, com o Poder da Mente, Rosa Cruz. Mas quando eu vi a palavra de Deus, isso transformou a minha vida. E Deus respondeu as minhas perguntas. E eu também, minha família era muito católica, não tinha ninguém crente. E meus pais, eu não tinha muito hábito de contar o que eu fazia. E eu também não disse que eu estava vindo numa igreja evangélica. Mas a minha mãe chegou para mim e falou: você está diferente, né? Você está melhor. E ela falou assim: o que aconteceu com você, né? E assim, minha mãe, mesmo como católica, eu me converti em 82, e ela e meu pai vieram se converter em 89. Mas todos esses anos, quando o padre, né, questionava: como é que você deixou sua filha se tornar crente? E ela falava assim: eu não sei, mas ela mudou. E para minha mãe foi sempre, deve ter alguma coisa boa naquela igreja, porque ela mudou. E eu passei a desejar servir ao Senhor, e comecei me envolvendo com as crianças, e sempre a gente, né, na cantina, e fazia um monte de coisa, evangelismo. Mas um dia eu estava querendo deixar o ministério infantil, porque eu achava que eu não era tão boa e que tinha gente melhor que eu. E eu falei assim, e aquele dia Deus me mostrou em sonhos que eu estava, era um Fusca pequeno, né, o sonho que eu tive, e tinha uma árvore do outro lado da rua, e eu tentava entrar e não conseguia. Mas, de repente, eu contorno e entro. E aquele carro tinha mulheres e crianças. E aquele carro pequeno se tornava um ônibus e um trem. E depois, aquela noite, eu também tive um outro sonho, e eu falei para Deus, né, eu quero te servir, mas, Senhor, eu sou falha, né, eu não sou boa, e, né, você se sente pequeno diante de Deus. E naquela noite, Deus me deu um outro sonho, que eu estava no ônibus com mulheres e crianças, e que as crianças eram órfãos e precisavam de uma família. E quando eu desci do ônibus, eu vi tipo de uma guerra, de bomba, vi pessoas armadas, e vi tipo como um campo de arame farpado, e no meio do campo tinha água. Aí eu entendi, a água é Jesus, e isso deve ser comunismo, né? E no meu sonho eu pensei assim: aqui deve ser a Rússia. Mas, porque eu estava acostumada a ler alguns livros, mas aí eu ouvi uma voz dizendo assim: não, aqui é o Camboja. E aí eu acordei, pensando aonde é o Camboja. Pensei que eu tinha memorizado todas, na minha aula de geografia, a professora fez a gente memorizar todas os países e capitais, e eu falei: não está na África. Eu falei: deve ser alguma ilhazinha, algum lugar. Até pensei que seria na América Central, mas não. O Camboja, ele fica na Ásia, no sudoeste da Ásia, bem perto da Conchichina. Se você não ouviu falar da Conchichina, existe, é uma cidade no sul do Vietnã, e ali pertinho, né, da onde eu estou para o Vietnã, dá umas 6 horas de ônibus, né? Bem pertinho. E Deus, ele... então, isso eu tinha mais ou menos 22 anos, quando Deus me chamou. Eu tinha passado no concurso público de escrevente do fórum. Né, eu tinha, né, uma estabilidade, apesar de ser bem jovem. E mas Deus inquietava meu coração sobre o Camboja. E naqueles dias eu fui contar para o pastor esse sonho, e o pastor falou para mim: olha, ônibus é ministério.
É um ministério pequeno de criança que um dia vai ser grande. E ele falou também para mim, e eu falei, pastor, mas é tão longe esse lugar, né? Ele tinha um mapa meio errado, né? E ele mostrou aqui, não, pelo Pacífico, é mais perto, né? Mas não é bem longe. E Deus foi inquietando o meu coração, e eu continuei terminando os estudos, o curso bíblico, e foi quando eu lembro um dia que eu estava andando e eu falei, Deus, eu acho que isso tudo é coisa da minha cabeça, e eu não estou com muita certeza, não. E eu estou com dúvida. Mas, naquele momento, Deus foi uma voz no meu coração que falou assim, isso não é dúvida, isso é medo. Eu falei, Deus, isso é medo, né? Foi assim, a oração foi assim, bem simples. Então, tira. E Deus me deu paz. E depois disso, eu pude tomar as decisões de deixar o fórum. Também tinha minha família, os meus pais, eles não eram crentes. Então, eu cheguei para minha mãe, para o meu pai, e contei para eles, olha, tudo aquilo que Deus estava falando no meu coração, ainda tinha outras experiências. E aí minha mãe, ela falou assim, como católica, né, não era crente ainda, e ela falou assim, se Deus está te chamando, nós não vamos impedir a obra de Deus. E aí, nesse período também, Deus foi confirmando na igreja, na vida do pastor, na vida da liderança da igreja, que eu lembro que uma época, as pessoas também, quando o pastor começou a falar que eu iria para a Tailândia, porque o Camboja era um país fechado. O Camboja não tinha nenhuma missão no Camboja, não tinha missionários dentro do Camboja. Muito fechado, muito comunista, o Vietnã controlava o país, então era uma situação bem difícil. Então, quando ele falou que eu iria para o campo missionário, algumas pessoas questionaram, mas, poxa, ela podia ir para a favela. Eu lembro que a igreja tinha 1000 membros, e o pastor falou assim, nós temos 999 pessoas para ir para a favela, mas a Valéria ela vai para o Camboja, ou para a Tailândia, né, naquela época, que depois não estava aberta. E assim, eu lembro que uma das palavras que o pastor deu para mim, antes de eu sair, eis que te tenho posto uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. E eu te falo uma coisa, assim, depois que eu fui para a Inglaterra, eu tive uma oportunidade de trabalhar ali, estudar inglês. Eu estava escrevendo, porque a missão, eu tinha que fazer um compromisso de 4 anos com a Tailândia. Então, eu ia fazer isso, porque Camboja, a Tailândia era mais perto, né? Ao redor do Camboja tem Vietnã, Laos, que eram países fechados, e a Tailândia era o único país aberto. E nesse período que eu lembro, eu estava tentando escrever essa carta, e aí eu recebo um telefonema, e que eles precisavam, que eles iam para o Camboja estava se abrindo. E era o ano de 93, e a primeira equipe chegou em maio, e aí eu faço parte da WEC Internacional, a Missão Amém no Brasil, e eu fui emprestada para a Jocum Internacional, que não tinha nenhum brasileiro, eram todos europeus, alguns asiáticos, mas... então, eu entrei no Camboja em 93, o país tinha acabado de abrir, não tinha ainda, eu acho que tinha 2 ruas calçadas, e o resto era galinha, porco nas ruas, e a gente falava que tinha a estação da lama e a estação da poeira, né? Porque quando não tinha uma coisa era outra. Mas Deus, ele me abriu portas, né? Eu pude logo no começo, eu tinha 28 anos, não tinha muita experiência, também não tinha tudo, talvez, que eu precisava, não era assistente social, mas o ônibus com mulheres e crianças era o desejo daquela missão de trabalhar com mulheres e crianças. E aí eu fui colocado para trabalhar
dirigir casas-lares para criança. E a missão, o líder da missão também não queria que tivesse muitos estrangeiros fazendo a mesma coisa. Então, cada estrangeiro era responsável. Então, nisso eu também pude crescer e desenvolver um trabalho. No começo foi muito difícil, também por causa da língua, por causa da cultura, a cultura asiática é muito diferente. Mas Deus assim me abençoou muito, que o trabalho cresceu e eu pude ter uma época 10 casas-lares, tínhamos quase 100 crianças, 40 obreiros, porque a gente tinha também uma escola informal que abria para a comunidade, mais essas crianças da comunidade. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E muitos desses meninos hoje têm histórias transformadas, têm histórias mudadas. E foi um período assim muito abençoado. Eu fui muito amada. E eu sempre vi tudo, né? Às vezes eu tenho aquela sensação de florescer, né? De que Deus faz o trabalho crescer, faz essa sensação. Depois, por algumas razões e mudança naquela missão, que se tornou uma ONG, fiz um outro trabalho. Eles me convidaram para trabalhar com meninas que foram traficadas. E eu disse, sim, faço esse trabalho. Eu já tinha algumas meninas assim. Mas naquela noite Deus falou comigo, não, isso não é para você. E depois, mais tarde, eu fui fazer um outro trabalho também, numa outra cidade, com crianças que catam lixo. E dentro desse trabalho a gente passou a trabalhar com os pais, alcançar os pais. E começamos uma igreja com um método de oralidade, né? E aí tem muitas outras histórias, né? Então, assim, um resuminho, se mais tarde eu posso contar mais. Mas agora eu gostaria que a gente pudesse passar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu vejo assim, o meu chamado, você vai abrindo a Isaías, capítulo 6. E eu vejo assim, né? Deus me deu esse chamado. E talvez eu lembro naquela época que as pessoas falavam assim, que fé, né? Deixar tudo isso, né? Mas foi a graça de Deus, né? Esse chamado, essa história, me deu força para me manter firme. Eu morei no Camboja 2 décadas, mais de 2 décadas. Eu sempre me sentia melhor falar assim do que falar mais de 20 anos. E foram muitas vezes, né? Eu quis desistir, muitas vezes não foi fácil. Mas essa história, né? E também ter a igreja por trás, a igreja sempre me sustentou financeiramente. Eu sempre vinha no Brasil a cada 2 anos, a igreja pagava passagem, e eu sempre tive a cobertura da igreja. E com tudo isso, né, eu estava vendo aqui uma missionária que fez um trabalho maravilhoso entre as tribos indígenas na Amazônia. E perguntaram um dia para ela, qual foi o seu chamado? E ela disse, jamais tive um chamado. Li uma ordem e obedeci. Então, eu conheço muitos missionários que talvez não tiveram esse chamado que eu tive, mas eles leram uma ordem e resolveram obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar, passando para a palavra. Senhor Jesus, nós queremos agora, Senhor, passar para a Tua palavra e pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, o Teu mover. Senhor Jesus, que não seja eu falando, Senhor, mas seja o Senhor, Deus. O Senhor falando aos corações. Deus, que o Senhor possa, Deus,
tirar aquilo, Deus, que não seja do Senhor, aquilo que é demais. Pai, que o Senhor possa, Deus, eu quero dizer que o Senhor está no controle nessa manhã, Deus. Não sou eu no controle, Deus, das palavras, do microfone. Deus, eu te peço a tua unção, a tua graça. Deus, eu te peço aqueles que estão cansados, que o Senhor possa, ou aqueles que estão também dormindo espiritualmente, que o Senhor possa, Deus, acordar, Senhor, para ouvir tua palavra, Senhor, para obedecer, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler Isaías 6, de 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, que são anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram. A voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, tipo de um alicate, né? E com a brasa tocou minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 9, então disse ele: vai e disse a este povo. Eu tenho, às vezes, na igreja, nesses anos, trabalhado com adolescentes e pré-adolescentes, e eu tenho aprendido a usar dinâmicas ou usar ilustrações, e eu estava procurando uma ilustração. Eu gostaria o título da mensagem seria: quem está no controle da sua vida? E essa ilustração, né? Quem aqui gosta de montanha-russa? Oh, tem uma turminha aí. Eu também tive a oportunidade de ir em alguns brinquedos radicais. Já faz um tempinho que eu não faço isso, mas você imagina, né, a montanha-russa, né? Quando você vai assim, o estômago parece que fica para trás, e aquele frio na barriga. E você imagine se na primeira cadeira dessa montanha-russa, ao invés de porem aquela barra, eles chegassem para você e falavam assim: ó, aqui está a direção. Você vai dirigir essa montanha, vai dirigir esse carro nessa montanha-russa. Mas você tem que tomar cuidado, porque um pouquinho só você pode sair do trilho e pode bater, né, morrer, né, com a velocidade. E eu acho que eu diria não, né, porque geralmente eu fecho os meus olhos quando eu vou na montanha-russa. Às vezes eu não consigo nem abrir. Legal. Oh, tem alguém ali que... Mas, e a nossa vida é muitas vezes como uma montanha-russa. Às vezes, né, tá tudo assim, e de repente, daquela subida, de repente, né, vem a enfermidade, ou vem as lutas, e é difícil você estar no controle disso. É difícil você estar dirigindo aquele carrinho. E como é bom quando a gente pode entregar ao Senhor a nossa vida, o controle da nossa vida. Às vezes a gente pensa: mas dá, né? Eu dou um jeito, né?
eu consigo, mas é diferente, né? Porque o Senhor, quando Ele dirige as nossas vidas, Ele não deixa a nossa vida, o nosso carrinho sair do trilho. O Senhor, Ele nos segura pela nossa mão. Mas, às vezes, a gente pensa, não, eu tenho a adrenalina, eu tenho condições, e você pensa em dirigir a sua própria vida. E isso vem, muitas vezes, quando você decide o que é certo, né? Eu tenho ensinado o Antigo Testamento na igreja, e mostra isso, né? Do começo, em Gênesis. As pessoas, ao invés de confiar o que Deus tinha dito para elas, o que era certo e errado, Deus tinha falado com Adão e Eva, vocês podem comer de tudo, só não coma do fruto do bem e do mal. E eles foram e comeram. Eles acharam, não, Deus deve estar errado, né? Deve ter alguma coisa melhor aqui. E eles foram e comeram. Então, quando a gente age dessa maneira, que a gente pensa assim, eu posso, eu acho que... eu não sei, eu acho que Deus não... Palavra de Deus foi escrita já há muito tempo, né? Eu acho que é meio careta, ou sei lá o que você pensa. Mas quando você faz isso, você começou a decidir, independentemente, aquilo que é certo e errado. E aí você começa, ao invés de você confiar naquilo que Deus disse que é certo e errado, você passou a decidir por você mesmo. É como você passa a dirigir a sua vida. Então, você passa a... Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei... e as tuas decisões, a tua vida, você passa a ser independente. Então, o que Deus, né, deseja da nossa vida é que a gente possa deixar Ele no controle da nossa vida. Quando eu decido por mim mesmo o que está certo e errado, né, isso pode me levar ao desastre, né? É isso que a gente tem visto. E na lição, né, que eu pude dar na primeira aula, a gente via isso. A humanidade, nos primeiros capítulos, depois da desobediência, as coisas foram ficando pior e pior. E agora, vamos voltar à palavra de Deus. Então, pensando em Isaías 6, versículo 1, a gente vê aqui, no ano da morte do rei Uzias. Então, quem era o rei Uzias? Eu não vou... Depois você pode anotar e ler toda a história. Eu não vou ler toda, para a gente não demorar tanto. Mas está em 2 Crônicas 26, em Reis também tem alguma coisa, mas em 2 Crônicas é detalhado mais essa história. Essa era a época dos reis, a época também que Israel, né, depois de Davi, foi dividido em vários 10 reinos, né, e Judá, 2 reinos. Esse rei estava sobre a tribo de Judá, era um dos reis bons. Todos os reis das 10 tribos, que é chamado Israel, Reino do Norte, eles tinham... Todos os reis, 20 reis foram maus. E Judá, eles tiveram também 20 reis, mais 8 foram bons, e 12 ruins. E Uzias era um rei bom. Ele começou a reinar com 16 anos, ele reinou 52 anos, ele foi um rei que construiu, que também conquistou mais território, a bênção de Deus estava sobre ele, porque a aliança que o povo fez no Sinai, a aliança com Deus, era: se obedeceres os meus mandamentos, vocês serão abençoados, vocês vão possuir a terra. Se você desobedecer, vocês vão perder, e vai chegar ao ponto de vocês irem para o exílio. Os inimigos venceriam. Mas nesse caso aqui do rei Uzias, o começo da sua vida foi, ele conquistou
Mas a palavra de Deus, em 2 Crônicas 20, fala assim, que ele fez certo aos olhos do Senhor, enquanto Zacarias, o profeta, o instruía a fazer o que era certo, né? E então a gente vê assim na vida dele, o começo da sua vida, ele deixou Deus controlar. Ele ouviu, né, e obedeceu a direção também daquele líder, esse profeta, e por isso Deus o abençoou. E ele buscava a direção de Deus, né, versículo 5, e ele teve êxito, ele teve bênção. Depois, Deus o ajudou na guerra, ele contra os filisteus e árabes. Mas, no versículo 16, diz assim, quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que levou à ruína. Pecou contra o Senhor, seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar. E aí, quando ele entrou, né, porque não era permitido entrar, isso aí é uma outra lição, uma longa história, e 80 sacerdotes vieram atrás dele e falaram para ele, olha, não faça isso, isso não é para você, você é rei não pode fazer isso. Só quem pode entrar no templo e oferecer o incenso, né, que representavam as orações, é só o sacerdote. E ele, né, não ouviu, e aí um dos sacerdotes disse para ele assim, olha, Deus, ele não vai te honrar. Mas ele ficou bravo e não quis ouvir, e aí ele ficou todo leproso. E a lepra, mesmo ali dentro do templo, começou a aparecer na sua testa. E aí ele foi tirado dali e saiu também correndo. E ele passou o final da sua vida sozinho, separado numa casa. E ele não pôde mais entrar no templo que representava a presença do Senhor. E aqui a gente pode ver, né, alguém que começou a sua vida dependendo do Senhor, e de repente, né, ele resolveu dirigir, né, ele cresceu, ele foi vitorioso, ele foi abençoado, e aí ele começa a dar glória a si mesmo, e esquece, né, de dar glória a Deus, então enche o seu coração. Então nós vemos aqui, quando eu penso em Isaías fazia parte da nobreza também, vários profetas, né, cada um era boiadeiro, mas Isaías, ele fazia parte da nobreza, então provavelmente ele conhecia bem. Talvez Uzias tinha sido para ele alguém que ele admirava, alguém que ele, imagine um líder, 52 anos, né, de ministério, de reinado, e ele olhar tudo isso e pensar assim, e agora, Deus, né? Esse homem tão, e agora a nossa nação, como é que vai ficar? Ou talvez ele sentisse, né, todo esse peso. Nessa época também, Israel estava sendo levado para o exílio. E talvez Isaías pensava em tudo isso. E Deus, o que está acontecendo, né? E eu estava meditando, tentei ir um pouquinho atrás para entender o contexto. Tem 2 versículos só, não vou ler o texto todo, mas depois você pode ler Isaías 5, 18 a 20, que diz assim, e vocês mantêm Isaías 6, porque eu gosto de explicar versículo por versículo. Isaías 5, 18, 20, que aflição espera os que arrastam sua perversidade, com cordas feitas de mentiras, que arrastam para si o pecado, como quem puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem, anda logo, toma uma providência, queremos ver o que é capaz de fazer, que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão da luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo.
Então, a gente vê aqui, a situação era essa, né? O povo, eles simplesmente agora resolveram decidir o que era certo. Eles resolveram por si mesmo, né, o que era certo, o que era errado. E que é interessante que o texto diz assim: espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal. Então, e é isso que a gente vive hoje, né? O que é certo é errado e o que é errado é certo, né? Eu vejo pessoas que fazem a coisa certa e às vezes tem que se justificar, né? Parece que você está errado, mas que absurdo, né? Se uma menina é virgem, que absurdo, né? Então você começa a ver isso, né? Mas aqui a atitude do povo qual era, né? Então eu fico pensando, talvez Isaías pensasse: Deus, e agora, né? Mas o povo tinha alguns que até zombavam. Ande logo, toma uma providência, né? Então Deus tem obrigação, né? Nós somos o povo de Deus. Deus tem obrigação de fazer alguma coisa, que, né, o Senhor realize os seus planos e tudo isso. E então aqui a gente vê, né, que muitas vezes e a pessoa acaba, né? Eu estava lembrando aqui amargo e doce, doce e amargo. No Camboja, a alimentação, na comida, eles colocam muito açúcar, né? Temperar, por exemplo, uma carne para fazer, tipo, fritar ou churrasco, eles, além de pôr um pouco de sal, eles põem açúcar. E uma boa quantidade de açúcar, uma colher, mais ou menos. Então, a comida é sempre um pouquinho adocicada. E o salgado não, e o doce tem um pouco de sal. Então, a primeira vez que eu comi, eu falei para minha amiga: esse doce tem sal. Imagine! Aí ela foi lá, perguntou para a moça falou: tem sal. Né? E eles põem também, talvez, uma quantidade maior que uma pitadinha. E assim, você, no começo, quando você não está acostumado, você sente. Mas, com o tempo, você acostuma. E você já não sente que a comida é tão doce ou que o salgado é ao contrário, né? Que o doce tem sal e que a comida é meio adocicada. Não, vocês entenderam. Dei uma viajada agora. Deixa eu aproveitar e beber água. Eu acho que era sede. Já não estava mais funcionando, faltou gás. Então, como é que a gente responde, né? Diante da crise? Na montanha-russa da vida, como é que a gente responde, né? Quando, de repente, você está diante de uma crise financeira, quando, de repente, você está com um problema com os filhos, quando, de repente, vem aquela situação e você não tem solução, né? E vem aquele frio na barriga, e vem aquele temor. Então, a gente tem a opção, né, de poder estar seguro se você entregou a sua vida no controle do Senhor. Se você tem feito aquilo que Deus diz, né? Que é certo, que é errado. Se você tem obedecido, se você tem buscado o Senhor, você pode estar confiante no seu amor, confiante de que o Senhor está no controle e que o Senhor tem bons planos. E os planos do Senhor não é destruir a sua vida. Ou você pode, né, estar questionando, né? Onde está o teu Deus, né? Eu vi uma pessoa que contou que ela teve uma situação, né, câncer, e as pessoas começaram crente, o pior foi isso, né? Se fosse não crente, a gente entendia. Mas disse assim: aonde está o teu Deus? Ou às vezes as pessoas falam: você não tem fé? Né? E Deus, muitas vezes, Ele tem planos que são muito maior do que os nossos. E que nesses momentos a gente tem que saber
e a gente tem que poder encorajar outros e não desencorajar os irmãos, dizendo, vou estar orando por você, e você, o Senhor vai contigo, né? O Senhor, se passares, né, pelo vale da sombra da morte, eu serei contigo. E que você possa ter palavras de ânimo, e não palavras que desanimem, ou que levem a pessoa até a questionar, né? E a gente não tem que questionar, né? A nossa vida é, muitas vezes, como, né, uma montanha russa. E eu estava lembrando da história de um missionário também. O nome dele, Adoniran Judson. Ele foi para a Birmânia, o primeiro missionário para a Birmânia. Birmânia também é o sudoeste da Ásia, fica para o outro lado, depois da Tailândia, faz fronteira com a Tailândia. E ele foi muito perseguido, ele foi para a prisão, ele passou mais de um ano, né, com correntes nos seus pés. E também ele traduziu a Bíblia, ele fez um monte de coisa, mas não tinha resultado nenhum. E ele sofreu também perdas, e sofria também até depressão, por causa de toda a situação e sofrimento. Mas aí perguntaram para ele, você acha que o povo, né, vai vir a se converter? Ele disse assim, as perspectivas são tão brilhantes quanto as promessas de Deus, né? Então, ele disse, né, as promessas de Deus. Então, o Senhor tem promessas. Então, você pode estar passando, né, por situações difíceis, situações que você não sabe, mas você pode estar seguro nas mãos do Senhor. E mesmo que você não tenha, a tua vida não tem estado sob o controle do Senhor, você tem decidido o que é certo, você tem decidido o que é errado, e talvez a sua vida está até confusa, mas todas as vezes que a gente pode se chegar ao Senhor, nós sabemos que o Senhor é misericordioso, e Ele é fiel, ainda quando a gente falha, ainda quando a gente é infiel. E Salmos 118, 5. Vou ler rapidinho. Em minha angústia orei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, por isso não temerei. Então, quando o Senhor está, quando você tem certeza. Eu tinha, né, 28 anos, ir para um país, mesmo quando eu cheguei na Tailândia, país quente, bem mais quente que aqui, e alguém foi me buscar no aeroporto que eu não conhecia. Mesmo também quando eu fui para o Camboja, fui morar também com pessoas que eu não conhecia, eram pessoas relacionadas à missão, mas que e tudo isso, né? Mas quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente sabe que o Senhor cuida. Nos primeiros anos no Camboja, eu sentia medo, né? Assim, não sei porquê, né? Só tinha tiroteio à noite, era algo assim, né? Não era, tinha assim, mas eu tinha medo. Eu lembro uma vez que eu compartilhei e eu falei assim, eu estou sentindo um medo que eu estou perdendo o controle. E oraram por mim e aquele medo saiu. E quando às vezes a gente sente medo, mas você pode entregar para o Senhor, e o Senhor, Ele está no controle das nossas vidas. Agora, no versículo 2, voltando a Isaías, assim dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam em alta voz aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aqui, esses anjos, né, eles estavam acima, e eles cobriram os seus olhos e os seus pés, e eles tinham outras 2 asas que eles voavam. Isso significa que a humildade deles. E talvez Isaías olhou tudo aquilo e pensou, né, Deus requer
da nossa vida humildade, dependência. Quando a tua vida está no controle do Senhor, você depende dele. E as outras asas que batiam significa prontidão deles para servir, né? Em Tiago fala, né, sobre a gente se humilhar diante da potente mão de Deus, para que no seu tempo nos exalte. Quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente confia no Senhor ao ponto de dar a direção da nossa vida a Ele, Ele nos abençoa. E o que acontece o serviço, a prontidão ao serviço. Em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, é sem propósito, né? Então, o que acontece? Deus, ao mesmo tempo que a gente entrega para Deus, aí Deus fala: vem ser meu parceiro, né? Vem me servir. Então, nessa situação onde Isaías não estava entendendo o que estava acontecendo com o seu país, com esse rei, talvez que tivesse sido seu amigo, ou aquela pessoa que ele admirava, e talvez ele pense assim, né? E agora, Deus, né? E esses anjos, serafins, diziam assim: santo, santo, santo. Eles diziam 3 vezes, né? Simbolizando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Às vezes a gente pode tentar negar, a gente pode tentar decidir, né? Muitos, às vezes, tentam dizer, né, que não há Deus, mas toda a terra é cheia da sua glória. Tudo, né? Tudo que você for olhar, os pássaros, as formigas, a gente pode aprender alguma coisa do Senhor. E outra coisa, eles diziam isso, e suas vestes, e suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então, eles não estavam simplesmente falando para Deus: Senhor, Tu és santo, mas eles estavam proclamando: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E era isso que ele estava fazendo aqui nesse momento. Isso estava abalou o templo. Então, as vozes deles eles tinham uma paixão, né? E que a nossa vida também possa ter essa paixão de poder, quando a gente falar, poder estremecer, poder abalar as vidas, poder tocar as pessoas, e que a gente possa ter essa convicção, esse amor, essa paixão em servir ao Senhor. E no versículo 5 diz assim: então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ele pensou: poxa, vi a Deus, então vou morrer. E talvez ele tenha pensado também, não tenha se sentido, talvez pensando: Deus, aquele rei que foi tão bom, né? Tantos anos serviu ao Senhor e ele veio a falhar, e o que há, né? E eu, né, Deus, como eu vou? Talvez ele se sentisse longe de ser humilde, ou dependente de Deus, ou talvez obediente, ou talvez proclamar como esses anjos. E talvez ele se sentisse tão pequeno. E ele pôde, né, dizer: Deus, né, talvez vê as suas falhas, vê as suas infidelidades, né? Muitas vezes, né, como eu disse para vocês, mesmo quando a gente é infiel, né, Deus, ele permanece fiel, porque Deus, ele é gracioso. Então, às vezes a gente falha, às vezes nós não fazemos aquilo que é certo, acabamos
falhando, mas toda vez que você se volta ao Senhor, o Senhor é gracioso. Você encontra o trono da graça. E a gente vê isso na história de Israel, né? Cada capítulo, o povo falhando, mas o povo clamava, e Deus levantava o libertador, Deus, quando os inimigos oprimiam. Então, quando vinham situações sobre a vida deles, né? Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que havia sido tirada do altar com uma tenaz, que é uma espécie de um alicate. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou teus lábios, a sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então, Deus, Ele toca na nossa vida. Quando Deus nos perdoa, né? E é interessante que Ele tirou aquela brasa do altar e tocou nos lábios, que era um lugar bem sensível. Mas o texto não fala que Ele sentiu dor, nem nada disso, né? Mas a gente sabe que o texto fala que a sua culpa, né, foi removida. Então, os nossos pecados são perdoados. E a gente sabe que a gente tem esse acesso, que Jesus morreu por nós na cruz. E temos acesso a esse altar, temos acesso ao Espírito Santo. Esse fogo, essa brasa, representa também o Espírito Santo. E que hoje o Senhor possa também, com essa brasa do altar, estar tocando nos nossos lábios, para que a gente possa também estar servindo a Deus, e que a gente possa estar proclamando, de maneira que possa mexer com as vidas, de maneira que possa abalar as pessoas. E saiba que Deus, Ele te criou com um propósito. E você pode ser diferente de mim, você pode ter dons. Eu lembro quando eu estava no Camboja, muitas vezes eu me comparava com outros missionários. Até um dia que Deus falou comigo: para com isso. Aqueles que se comparam não são sábios. Você tem que entender que cada um foi criado com um propósito. Deus te criou. Quando você fica olhando: eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano, nós não somos iguais. Deus realmente fez algo diferente sobre a sua vida, para que Deus te usasse em algo diferente, em algo muito maior do que você possa imaginar. E Deus, Ele tem planos para a sua vida. E Deus, né, Ele é soberano, Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle desse país, Ele está sobre as nossas vidas. E quando a gente entrega o controle da nossa vida para Ele, Ele fala assim: vem cá, eu vou te usar. Vem cá, você é meu, você foi criado com um propósito. E Deus, Ele usa as nossas vidas. E eu não sei o que Deus vai fazer, se Deus vai te usar, né, entre as pessoas que têm problemas com vícios, ou os mendigos, ou Deus vai te usar para ir em algum lugar longe, ou Deus vai te usar entre as crianças, entre os idosos, mas você foi criado com um propósito. Se você está no controle da sua vida, aí fica complicado, né? Aí Deus deixa, né? Deixa você bater o carro, né? Até acordar. Mas se a tua vida, se você está dando o controle da sua vida para o Senhor, isso é diferente, né? E a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, para curar os enfermos, né? Então, assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e por proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, é chegado. Então, o que eu quero incentivar você hoje
sabe, acordar e pensar, toda vez que você decide, toma a sua própria decisão, né? Lembrar disso, que você pode dar o controle da sua vida para alguém muito melhor. Isso eu entendi bem no começo da minha vida, que Deus ele estava no alto e ele tinha uma visão muito melhor. Então eu passei a pedir direção da minha vida nas decisões, direção, né, mesmo por ministério, aquilo que a gente, né, às vezes, como teve aquela situação com as meninas, né, às vezes a gente tem também a visão, né, precisa limpar o banheiro, a gente limpa, né, às vezes a gente não pergunta, né, se era para limpar o banheiro, mas Deus conhecia meu coração e Ele sabia que eu queria fazer a sua vontade. E por isso, quando me perguntaram, mesmo que eu tenha dito eu faço, Deus falou para mim, não faz não. Né? Porque tinha toda uma situação que Deus estava vendo à frente e que eu não estava vendo. Então, é gostoso, sabe? Quando você entrega a direção da tua vida para o Senhor. E você passa também a obedecer a sua palavra, que é o quê? Crer naquilo que Deus diz que é certo, que é errado, que é errado. Mas quando eu decido aquilo que errado passa a ser certo, né? E o certo passa a ser errado, aí a gente caminha para muitos problemas, muitas dores, muitas frustrações, muitas dificuldades. Então, lembrando, né, que a nossa vida é como uma montanha russa, e precisamos de alguém maior no controle. E Ele nunca vai permitir que a nossa vida caminhe para a destruição. O Senhor está no controle. Mas quando eu decido, né, o que é certo, quando eu decido aquilo que é errado é certo é errado, aí a coisa complica, né? E diante de toda a crise, nessa montanha russa da vida, devemos lembrar que Deus está assentado sobre o seu trono. Mostra que Deus é soberano. Que Deus estava no controle da história de Israel. Todo o período, mesmo quando o povo falhou, Deus ele estava no controle. Eles sofreram consequências pelas coisas que eles fizeram errado, mas Deus ele estava soberano e estava trabalhando na história. Da mesma maneira, Deus está trabalhando na história da sua vida. Talvez você não entenda, às vezes não é fácil, né? Aí eu até esqueci de falar para vocês, né, por que eu estou aqui. No Brasil já vai fazer, no final do ano, 5 anos, porque eu voltei para cuidar dos meus pais. Né? Hoje, meu pai veio a falecer o ano passado, e a minha mãe vai fazer, o mês que vem, 91 anos. E a palavra de Deus diz que aquele que nega os seus, aquele que não cuida dos seus, é pior que infiel. Então, a gente precisa ser fiel. Então, Deus tem um plano. Às vezes, eu gostaria até de fazer outras coisas, ou estar em outros lugares, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus ele tem um plano. E Deus trabalha na nossa história, nas nossas dificuldades. Deus está no controle. Porque eu dei a minha vida ao controle do Senhor. E que você possa, nessa manhã, entender isso, e fazer isso, obedecer, e passar a buscar o Senhor, a buscar a direção da sua vida. E quando você faz isso, né, parece que você perde o controle. Não, aí Deus te chama e fala assim, vem cá que eu vou te usar, vem cá que eu vou te usar, vou te abençoar. Eu vou pegar eu vou tocar nos teus lábios. Ah, Deus, eu não sei falar. Ah, Deus, eu não tenho condições. Mas Deus fala, vem cá que eu vou te encher, vem cá que eu vou te abençoar. E é isso, meu querido, que você possa se colocar dependente do Senhor, que você possa dar a Ele o controle da sua vida. E isso requer a nossa humildade, porque pessoas, né, orgulhosas,
independentes não precisam de Deus, não precisa de líder, não precisa de ninguém. Então, mas quando a gente entende que a gente precisa do Senhor, que Ele tem o melhor, e isso é gostoso. E eu espero que você possa sair daqui, primeiro, né, pela fé, entregando o controle da sua vida ao Senhor. E fala: Deus, eu quero que o Senhor controle. Até agora eu controlei, até agora eu tomei minhas decisões, mas a partir de hoje, eu quero, Senhor, que o Senhor possa decidir, que o Senhor possa me mostrar o caminho. Eu quero que o Senhor possa... até agora, né, talvez você tenha também decidido aquilo que é certo, né? E você tem ignorado a palavra de Deus. Você tem ignorado a palavra. E que você possa também hoje falar: Deus, me ajuda, eu quero obedecer. Eu não quero mais decidir, não, essa parte da palavra de Deus não está certa. Eu não concordo com isso, eu não concordo com o pastor, né? Eu não concordo com aquilo. Mas que você, né, a palavra de Deus fala, né, quando a gente se submete ao Senhor, Ele nos exalta. E que possamos também ser tocados, né, essa brasa do altar, né? Eu também preciso, né, ser tocada, que a gente possa, né, ser usado pelo Senhor, ainda com mais poder, ainda com mais força, e que Deus possa abalar as estruturas das vidas, né? Ali a voz daqueles anjos, né, proclamando, abalavam, né? Creio que estava tudo, né, a porta estava tudo assim mexendo, mas que a gente possa ver isso nas vidas, né? Que a nossa vida possa mexer com as pessoas. Então, eu ouvi o Senhor a perguntar: a quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Deus, nele não faz nada que a gente não queira. Então, Deus pergunta: quem que eu vou enviar? E Isaías disse: aqui estou, né? Envia-me a mim, né? Me envia, Senhor. E que nessa manhã você possa, né, também fazer isso, falar: Deus, usa a minha vida. Mas eu sou tão assim, eu não sou como fulano, eu sou tímido. Não importa, Deus, usa a minha vida. E Deus vai trazer, né, essa brasa do altar, Deus vai tocar. E você vai olhar e falar assim: poxa, eu não pensei que eu era capaz disso. Eu era uma menina, tinha 28 anos, no Camboja, dirigi esse projeto com 100 crianças, com casais, e eu tinha que ensinar os casais como cuidar dos filhos, porque depois de um tempo eu percebi que eles não tinham ideia. No Camboja, a família tinha muitos problemas, e eu tinha que, né, muitas vezes, dar direção, muito nova ainda. Algumas vezes a gente errava e ia aprendendo, mas Deus é fiel. E eu posso dizer para vocês, esses anos no Camboja, eu fui muito abençoada, fui muito feliz, fui muito amada pelos cambojanos. Que isso que é gostoso, né? Eu tenho assim só lembranças e desejos de um dia retornar ao Camboja. Amém? Então vamos agora, eu queria que você levantasse no seu lugar e que a gente pudesse agora colocar a nossa vida. Espero que tenha te ajudado e ficado claro no teu coração. A nossa vida, né? Paulo dizia assim: eu não vivo mais por mim mesmo, mas eu vivo, né, para aquele que me chamou, para aquele que me enviou. Então, a gente não vive para a gente mesmo. Se você aceitou Jesus, a sua vida pertence ao Senhor. Eu quero, nessa manhã, te incentivar a colocar a sua vida. Eu queria agora que você fechasse os teus olhos, começasse a falar com Deus, naquilo que essa mensagem tocou o teu coração. Talvez você possa dizer: Deus, eu tenho até agora decidido o que é certo. Eu tenho decidido que, né,
o que é errado, eu não tenho buscado na tua palavra saber o que é certo fazer. Todo mundo faz, todo mundo mente, todo mundo é corrupto. Então a gente acaba aceitando, se acostumando com o que é errado. Mas te falar, Deus, me ajuda a fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que te agrada, mesmo quando custa. Porque às vezes tem um custo nisso, né? Às vezes a gente, né, paguei um custo de estar longe da minha família, de deixar o meu emprego, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Vai colocando ao Senhor. Ou talvez você fale para Deus, Deus, eu não tenho buscado a tua vontade. E, Senhor, toma a direção da minha vida. Senhor, usa a minha vida. Aleluia. Shuricanta labasiri canta labas. Alahanda labashiri canta labas. Anda labasiri canta labas. Alabashiri anda labas. Senhor Jesus, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, a minha vida é tua. Toma o controle, Senhor. Senhor, me perdoa pelas vezes que tenho decidido por mim mesmo as coisas que são certas e as coisas que são erradas. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda a ouvir a tua palavra e obedecer. Senhor, me acorda. Eu não quero continuar dormindo, mas eu quero ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Senhor Jesus, toca os meus lábios, toca a minha vida nessa manhã. Senhor Jesus, purifica a minha vida, perdoa os meus pecados. Senhor, faz dos meus lábios um instrumento para a tua glória, para proclamar a tua grandeza, o teu amor, o teu poder. Deus, que a minha vida possa abalar a estrutura das vidas desse mundo, Senhor. Senhor, tu és o Senhor dos exércitos. O Senhor está sobre o controle dessa igreja, das nossas vidas. Senhor, levanta um exército aqui de homens e mulheres cheios da tua glória, cheios do teu poder, para abalar essa nação e o mundo inteiro, Senhor. Senhor, muito obrigada. Amém. Senhor Jesus, eu quero nessa hora, Pai, orar por cada um. O Senhor conhece as perguntas. Talvez pessoas que estão passando por crises e às vezes perguntando, por que, Senhor? Ou talvez perguntando, Deus, o que está acontecendo? Mas, Senhor Jesus, eu te peço que eles possam sentir, ser cercado pelo teu amor, a tua presença, de saber que o Senhor está no controle, que o Senhor os ama, e o Senhor tem um fim bom, o Senhor tem planos bons para cada um, Senhor. Senhor, enche a cada um com a tua presença, que saiam daqui cheios, Pai, da tua palavra, cheios, Senhor Jesus. E Deus, eu continuo te pedindo, Senhor, nos toca, Senhor. Pai, com esse fogo do altar, toca os nossos lábios, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, abalar, Senhor, as vidas ao nosso redor. Aleluia, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus.